Ontem a gente falou aqui, Lélio, Daniel, Vinícius, sobre uma entrevista que o Cuca tinha concedido quando da primeira vez em que começou, ou se comentou que o Rubens estava recebendo muitas propostas, né? E que poderia ser negociado. E a gente se lembrou que o Cuca falou, gente, ele é imprescindível para o time, ele vai ficar aqui, ele vai ficar ainda melhor. Então nós vamos mostrar esta entrevista, porque aqui tem memória. Vamos lá, então? Me preocupa muito. Se a gente perder um jogador do nível do Rubens, não adianta. Você não vai repor a altura, e ainda que ele tenha a evoluir. Ele não está ainda no ápice dele, ele vai evoluir muito ainda. Tanto quanto volante, quanto o meia, quanto o lateral. É jogador que, de repente, no final do ano... Eu estou falando o que eu penso, né? Eu não tenho projeto nenhum. De repente, no final do ano, daí quem sabe ele possa sair, mas até lá não. Essa entrevista foi em maio, nós estamos em julho. Acho que não mudou a perspectiva do treinador. Mudou, o Lélio Gustavo? Olha, para mim não, né? Com Também certeza, é muito claro aí, né? Como o Rubens já não viajou e tal, por estar em negociação, o Cuca deve estar pé da vida. A verdade é essa. Embora ele tenha vindo com aquele discurso, né? Mesmo ao final do jogo contra o Internacional, mas com certeza ele deve ter ficado muito chateado com essa perda que, para este momento, a gente pode dizer que é irreparável. Existem jogadores no mercado melhores que o Rubens? Com sinceridade, sim. Vários. Mas o Atlético vai investir e contratar? Não. É simples. A matemática é essa aí, ó. E essa fala do Cuca aí, trazendo para agora, e para mim é o mesmo contexto, ou nada desse dia da entrevista para cá, preocupa ainda mais o torcedor do Atlético. Por quê? O que o Cuca falou ali? Um jogador importantíssimo, imprescindível e que não vai ter reposição à altura. Exato. O Cuca acabou de dizer isso ali, não sou eu que tô falando, não. O Cuca que disse. E mudou de então, pra mim mudou pra pior, né? Porque desde então a gente só ouviu entrevistas blá blá blás aí da SAF, de não sei quem, falando que não vai contratar, que 2 meses aí de problemas financeiros, de instabilidade financeira e salário atrasado. Então, olha, preocupa bastante pro restante da temporada essa saída do Rubens aí, nas palavras, inclusive, do próprio treinador do Atlético. Tem memória, né? E não faz muito tempo, gente. Foi em maio, né? Não, pra mim, eu acho que se ele fosse falar hoje, seria ainda mais... tipo assim, agora que ele não pode mesmo, né? Essa entrevista do Cuca foi depois do jogo contra o Corinthians, 24 de maio. Né? Ali ele já mostrava a preocupação em relação à saída do Rubens. Ainda não tinha uma saída concreto, iminente naquela época. Agora, com certeza, né? O Rubens está de saída. Então, assim, a preocupação do Cuca eu acho que permanece a mesma, porque para o Rubens, a gente cansou de falar aqui, para um jogador que faz pelo menos 3 funções, você não vai contratar 3 jogadores para a ausência do Rubens. Talvez você vai contratar um que nem consiga fazer tudo que o Rubens faz no time do Atlético hoje. Então, assim, eu entendo o lado financeiro, mas tecnicamente é uma perda gigantesca pro Galo. Números de Rubens, só pra gente fazer jus aí às palavras do Cuca. Isso, Rubens provavelmente se despediu do Galo na partida contra o Bahia, no último final de semana. Este ano, Rubens fez 32 jogos, é um dos atletas que mais atuou com a camisa do Galo, 3 gols, 3 assistências. Ano passado, 36 jogos, 3 gols, 2 assistências. Em 2023, 39 jogos, 2 gols, 3 assistências. Em 22, que foi quando o Rubens subiu para o profissional efetivamente, 43 jogos, 1 gol, 1 assistência. E dá para dizer, né, Edmar, que é um jogador que foi evoluindo também gradativamente. Isso que eu tava pensando, amadurecendo. Acho que é bem claro isso, né, Lélio? Ele foi amadurecendo, né? Sem tem dúvida. De críticas assim, e tudo, claro. Eu até mais cedo tava falando, né? É um jogador que, eu até falei, não, ele veio ao longo dos anos. Mentira, é esse ano aí. A verdade é esse ano. Outros anos, ele realmente era um jogador recém-promovido das categorias de base. Ano passado, naquele jogo contra o Botafogo, ele deixou uma impressão muito ruim. Em outros jogos também, mas por outro lado, o que eu havia me esqueci de dizer é que ele fez um gol importantíssimo, né?
Se o Atlético pelo menos está na primeira divisão é por causa dele, que ele faz o gol no rebote após o chute do Hulk, que vai na trave e ele vem com tudo, ou o goleiro pegou e ele faz 1-0 contra o Atlético Paranaense. Mas esse ano realmente é o ano de maior evolução na carreira do Rubens e vai acabar fazendo falta. Mas eu nem levo muito em consideração gols, assistências, porque não é a primeira função dele. O vigor físico, né? A força para defender e tudo mais, o Atlético hoje não tem um jogador como ele. Não tem. Então vai fazer muita falta. Se a gente pegasse o número de desarmes e, sim. O mapa de calor nas partidas, impressionariam muito mais. Muito mais. Você vê o tanto que ele se tornou imprescindível, né, ao longo desses anos aí. A gente pegar 2023, 39, 2024, 36 e esse ano 32, na metade do ano, né? Ele foi o jogador que jogou em todos os jogos, né? Mas se você abre aqui, 2022, teve um jogo que era o Turco, o treinador, contra o Palmeiras, lá em São Paulo. O Rubens é escalado na lateral esquerda. Foi uma das primeiras vezes que ele foi utilizado lá. Ele simplesmente neutralizou quem jogava por aquele setor, sabe? Como o Vinícius lembrou bem, com um grande número de desarmes. Se você pegar aí, o Rubens certamente ele é top 3 dos desarmes no Campeonato Brasileiro. Eu que não tenho esse número aqui agora, mas ele é um grande ladrão de bolas. Porque, assim, isso é para mostrar que quando a gente fala aqui, né, da falta que ele vai fazer e tudo mais, a gente não tá falando de nada. Tem números, né, tem entrevista do treinador, ou seja, uma série de circunstâncias, né? O Cláudio Roberto está dizendo aqui, mandando boa tarde pra gente, dizendo o seguinte: o Cuca não demora a pedir o boné e sai do Atlético. Diretoria incompetente, não vai conseguir repor a altura, vai fazer falta demais. Isso é uma coisa que a gente está recebendo muita mensagem sobre isso, sabe? Se o Cuca vai aceitar essa situação, né? E se não tiver reposição, como é que vai ser? Vi alguns companheiros falando que o Atlético volta ao mercado de contratações. A gente não tem, até porque eles estão quietinhos, né? Até em relação ao Rubens mesmo, sobre essa situação. Não sei o que aconteceria, e acho que o Atlético tem jogos decisivos aí nos próximos dias. Tem esse do Bucaramanga e tem o Palmeiras na sequência. Então é um momento difícil do Atlético, né? Acerto interno, de jogos, de uma série de coisas. E ao mesmo tempo para o treinador também, que vai perdendo aí as suas opções ou o seu principal jogador. Vale lembrar sobre o Cuca que ele parou de falar sobre isso. Mas qual era a principal reivindicação dele até então? Contratações, né? Sim. Cansou de falar, a gente precisa qualificar o elenco, melhorar o elenco. Aí chegou uma hora que ele falou assim: vou parar de falar disso. Foi depois daquela entrevista do Rafael Menin, inclusive, que ficou 3, 4 horas lá falando, não falou nada. Mas o Cuca, depois daquela entrevista, e a gente até debateu isso aqui, né? Falou, será que agora ele tá jogando pro chefe, ou ele deu uma apaziguada, ou vamos parar com a guerra e vamos pra paz e tal? Ele parou de falar disso. Mas ele parou de falar, ele não parou de pensar nisso, com certeza. Também acho que não. Então essa questão de pegar o boné e ir embora, realmente isso pode acontecer a qualquer momento. O que temos mais? Não é informação, tá? Isso é só uma análise. Opinião. Como comentarista, com liberdade você tem pra fazer. A próxima entrevista do Cuca vai ser muito importante, né? Pra gente saber, pra gente ter um termômetro, amanhã, né? Que vai ser amanhã, depois do jogo contra o Bucaramanga, pra saber o termômetro dessa saída do Rubens. Porque satisfeito ele não vai estar, não. Léo. Não, porque sábado a gente viu, eu assim, analisei da seguinte maneira: o Cuca muito abatido após a derrota pro Bahia, mas ali me pareceu mais pela circunstância do jogo, né? Não pelo momento. Agora, você vai perder um jogador e tal, e realmente amanhã essa entrevista coletiva passa a ser muito importante. Imperdível, né? Estaremos no jogo, né, Vini? Tava pegando aqui o número de desarmes do Rubens. E aí, Lélio, aqui eu não tive um comparativo, mas só do Rubens, 74 desarmes na temporada em 32 jogos. 32 jogos. Que dá mais de 2 desarmes, pelo menos, por partida. Assim... muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Não é todo mundo que tem. Nem o cara que joga de primeiro volante aí talvez tenha essa média número, de 2 aí por jogo, viu? Não, dá mais de 2, né?
Dá mais de 2. Mais de 2. Mais de 2. É muita coisa. A média. Mas, gente, olha, já foi, né? Já ficou todo mundo assim,